E aí, turma? Tudo bem com vocês? Como vocês estão? Espero que estejam todos bem. Pois bem, a nossa aula de matemática hoje é sobre medidas de volume, certo? E como nas minhas aulas aqui com vocês, eu sempre costumo dizer o que a vocês? Que a matemática faz parte do nosso dia a dia, não é isso? E medidas de volume não é diferente. No decorrer da aula hoje, vocês vão observar isso, tá? Então, vem comigo. Medidas de volume. Todos os dias nós compramos, usamos ou medimos produtos que são vendidos de acordo com o seu volume. Quando falamos em volume, estamos nos referindo ao espaço ocupado por um corpo sólido, por um líquido ou por um gás. Exemplo. Quando você vai comprar um caminhão-pipa de água potável, deve observar a capacidade correspondente ao reservatório de sua casa e a capacidade do caminhão. Então, vê só. Um exemplo simples, né, do nosso dia a dia. Às vezes acontece de não chegar água em casa e papai e mamãe vai lá e compra um caminhão-pipa, não é isso? Então, eu pergunto a vocês, quando ele liga para o motorista para fazer o orçamento do caminhão-pipa, ele vai comprar a mais ou ele vai comprar a quantidade certa ou menor? Não é isso? Ou ele compra a quantidade menor ou compra a quantidade que cabe no reservatório que você tem em casa, não é verdade? Se ele comprar a mais, vai o quê? Vai estragar, não vai caber em casa. Não é isso? A quantidade de água. Pois bem, então, quando a gente fala em um caminhão-pipa, nós estamos falando de quê? De um volume. Um volume que está ocupado dentro da caixa de água, tá certo? Então, ali dentro a gente chama de quê? De um volume, tá certo? Ou seja, já estamos estudando a geometria, tá? Então, vamos para outros exemplos. A conta de água de sua residência lhe informa a medida de volume de água que foi gasto. Observe o modelo de uma conta. Então, ó, antes de mostrar aqui para vocês, tá? Um exemplo de uma conta de água que eu coloquei aqui, né? Você pode até aí agora correr e pegar a conta de água para confirmar direitinho. Então, vê só. Quando chega a conta, né, para pagar, vai ser um valor aleatório? Não. Você vai pagar o que você consumiu, não é isso? Ou seja, o volume que você gastou. O volume de quê? Nesse caso aqui que nós estamos falando de água, tá certo? Então, ó, aqui, ó, em uma conta aqui da Compesa, né, isso é uma conta de água, então nós temos o seguinte, ó, o consumo de água, tá vendo? Multiplicado pelo valor que a Compesa cobra, tá certo? Ó, então, nós temos aqui, ó, o consumo de água, ou seja, o volume que foi cobrado, ou seja, o volume que foi gasto durante esse mês, ok? Então, ó, quando eu digo a vocês que nós usamos a matemática no dia a dia, tá vendo? Então, em tudo nós estamos usando a matemática, tá certo? Então, vocês fiquem espertos que todos os materiais que eu trago é sempre ligado ao nosso dia a dia, tá? Ó, na sua casa, os reservatórios de água também podem ser em tamanhos diferentes. Para medir a quantidade de ar que ocupa uma sala ou o espaço que uma quantidade de livros ocupa em uma caixa, também calculamos o volume, né? Então, ó, também acontece quando estamos de mudança, né? Vamos se mudar. Então, pega aquela caixa e vai colocar. Aí a mãe, às vezes, assim, ó, menino, pega esses volumes que está aí, coloca aqui dentro dessa caixa, né? Ou seja, os objetos que nós estamos colocando dentro daquela caixa, nós também chamamos de volume, ok? Conceitos importantes, tá? O que é medir? E o que é grandeza, tá? E o que é unidade de medida. Então, são esses 4 conceitos que nós vamos aprender agora, ok? Então, vamos lá.
é associar valores numéricos às grandezas através de instrumentos. E o que é? Medir. Tá bem? Então, o que é medir? É associar valores numéricos às grandezas através de instrumentos. E agora eu pergunto a vocês, é tudo aquilo que pode ser medido? E o que é tudo aquilo que pode ser medido? Hein? Vamos ver? Grandeza. Então, o que é a grandeza, né? Grandeza é tudo aquilo que pode ser medido, tá certo? Ok? Vamos lá. É comparar a grandeza a ser medida com outra de mesma espécie, considerada padrão e denominada. E aí, alguém arrisca algum palpite? Vamos ver? Medir, né? Então, medir é comparar a grandeza a ser medida com outra de mesma espécie, considerada padrão e denominada, ok? Vamos lá. Unidades de medida. Toda medida é constituída de um número e de uma unidade padrão, ok? É uma das grandezas mais comuns e mais utilizadas no nosso cotidiano. Está sempre presente no nosso dia a dia. Olha aí. O volume, né? Esses são os exemplos que eu tinha dado a vocês anteriormente. E sempre está presente no nosso dia a dia. Não é verdade? No sistema internacional. Esse sistema internacional, ele pode ser apenas com o símbolo SI, ok? Então, vamos lá, ó. A grandeza volume tem como unidade base o metro cúbico, tá? Ó, quando nós falamos de metro cúbico, tá? Então, esse nome cúbico quer dizer que está elevado a 3, tá certo? Ou seja, a terceira potência, tá? Nós também usamos muito uma unidade de medida que se chama metros quadrados, tá? E quando a gente fala de metros quadrados, nós estamos falando de 2 elevado ao quadrado, tá certo? O número 2, ok? É então a medida que quantifica o espaço ocupado por um objeto. O que será? O volume novamente, não é isso? Logo podemos dizer que a quantidade de um líquido ou de um gás que ocupa o volume interno de um recipiente utilizado é igual à sua capacidade, não é isso? Ou seja, lógico, eu não vou, é a mesma coisa de um carro, né? Nós vamos fazer uma viagem e um carro popular, ele tem capacidade para quantas pessoas? 5 pessoas, não é isso? 2 pessoas na frente, o motorista, uma pessoa na frente e 3 pessoas atrás. Ou seja, a capacidade desse carro, né? Se a gente colocar uma pessoa a mais, está certo? Não, né? Isso está errado, tá certo? Então, é a capacidade. Uma caixa de água, ela tem capacidade de 1000 litros, tá? São 2 exemplos um pouco diferentes, mas vocês vão agora entender o que eu quero passar para vocês, ok? Vê só, eu tenho uma caixa de água e essa minha caixa d'água, ela tem capacidade apenas para 1000 litros de água, tá? Então, chegou água, coloquei a caixa para encher, passou dos 1000 litros. Vai ficar lá ou vai esborrar? Vai esborrar, não é isso? Porque só tem capacidade para 1000 litros. Diferente do carro, né? Às vezes o carro só cabe 5 pessoas, mas a gente vai, coloca e empurra uma ali só para dar uma carona aqui na esquina, que está errado, que não pode, né? Mas a gente consegue. Então, ou seja, são coisas diferentes, tá? Ok? O sistema métrico adota o metro cúbico como unidade padrão de medida de volume, ok? Metro cúbico. Metro cúbico, m elevado ao cubo, ou seja, elevado a 3, é a medida equivalente ao espaço ocupado por um cubo de 1 metro de aresta. Ou seja, lembra que na aula passada aqui nós estudamos arestas, vértice e face? Pois bem,
Os contornos de um cubo são as arestas e o volume do cubo de 1 metro cúbico. Então, ó, coloquei aqui, né, um cubo. Nós sabemos que o cubo tem o quê? Todos os lados iguais, não é isso? Então, esse meu cubo aqui, ó, 1 metro e 1 metro, ok? Além do metro cúbico, utilizamos também seus múltiplos e submúltiplos, tá? Onde nós chamamos as unidades de medidas de volume. Que nós temos o seguinte: múltiplos e submúltiplos do metro cúbico. Além do metro cúbico, utilizamos também seus múltiplos e submúltiplos. Múltiplos, que são múltiplos? Decâmetro cúbico. Vê só, pessoal. Ver bem. Algumas unidades de medidas é mais comum no nosso dia a dia, né? E nós já automaticamente decoramos os seus símbolos, não é isso? Memorizamos os seus símbolos. Quando nós temos metro, nós sabemos que quando nós vamos identificar qualquer metro, nós usamos o quê? A letra M, não é isso? Ou seja, 20 metros, 1 metro, a gente já coloca o M. Quando nós estamos falando de centímetros, nós também já colocamos o símbolo, não é isso? Que é o quê? CM, né? E outro bastante comum também, que faz parte do nosso dia a dia, é quilômetros, né? Então, a gente já automaticamente, quando a gente vê o símbolo de quilômetro, que é o KM, não é isso? Quando a gente vê o KM, a gente já sabe que está falando de quilômetros, tá? Então, essas três que eu citei para vocês aqui são as mais comuns, que são usadas no nosso dia a dia, não é isso? Mas quando nós falamos de volume, nós usamos mais o decâmetro, tá? Que é essa aqui que eu coloquei, trouxe aqui para vocês, tá? O decâmetro cúbico. E quando nós vamos representar o decâmetro cúbico, nós usamos o DAM elevado a 3, ok? E o decâmetro cúbico, ele equivale a 1000, ok? Ele equivale a 1000 metros cúbicos, ok? Professora, a senhora agora me confundiu. Decâmetro cúbico e com 1000 metros. Veja só. Existem as medidas, não é isso? Que nós já sabemos, ok? E existem as transformações de metro para quilômetro, de quilômetro para metro, tá? Que nós vamos aprender hoje no decorrer da nossa aula, tá certo? Transformações de medidas. E tem como transformar, professora? Tem sim. Vê só, eu vou dar um exemplo agora aqui para vocês, um exemplo prático também que é usado no nosso dia a dia. Vê só. Quando nós estamos em uma viagem, né? A gente pega a família e vai viajar. Vamos dizer que a gente vai para a praia, tá? Então, quando a gente está indo para a praia, que está chegando no nosso destino, a gente começa a ver o quê? Um exemplo. 2 quilômetros, não é isso? Essa parte que está em quilômetros também poderia ser dada em metros? Sim, poderia ser dada em metros. Só que como ainda está em uma certa distância do nosso destino desejado, ele coloca em metro. Quanto mais a gente vai se aproximando do nosso destino, você vai observar que a placa está o que lá? Em metros. Ô professora, e por que eu nunca vejo uma placa quando eu estou bem perto do meu destino em centímetros? Boa pergunta, né? Porque centímetro, veja só, você sabia que a palma da nossa mão, se você correr aí em casa e pegar uma régua, você vai ver que o palmo da nossa mão, ele equivale a 20 centímetros, tá certo? O palmo da nossa mão, de uma mão adulta, tá? Se a sua ainda não tem 20 centímetros, mas pega aí do papai e de mamãe, ó, numa régua assim, ele equivale ao quê? A 20 centímetros. Ô, professora, a senhora agora está com coisa. Não, minha gente, tá certo? O nosso corpo humano, ele é todo cheio de medidas, tá? Vê só, vou dar um exemplo para vocês. Quando a gente vai numa roça, aqui mesmo, na nossa cidade, em Natuba, tá? Vocês verem os trabalhadores com a régua, porque sabe, né? Cada roça tem uma certa distância
para fazer um plantio de outro, né? Zero assim. Vocês verem ele com a régua lá, medindo tudo certinho a distância de uma plantinha para outra? Não. Sabe o que é que eles usam? A mão, tá? Professora, a senhora disse que a mão tem 20 centímetros, mas a minha não tem 20 centímetros. Ou a sua ainda não cresceu, ou se papai e mamãe passa de 20 centímetros, é difícil, mas acontece, tá? Mas geralmente a mão de um adulto é de 20 centímetros. Então a mão, principalmente na agricultura, eles são acostumados a medir. Eu vou dar um exemplo aqui que eu não gosto muito, não sabe desse exemplo não, mas eu sempre falo em sala de aula para os meus alunos, que é o seguinte: num cemitério, aí diz assim, 7 palmos abaixo da terra. Não falar isso? Pronto. Não é mentira não, minha gente. É porque lá os coveiros, eles medem, ó, 7 palmos abaixo da terra. Ok? Ou seja, ó, um palmo equivale a 20 centímetros. Então, são 7 palmos realmente abaixo da terra. É uma medida. Eles não estão lá com a reguinha medindo, não. Tá? Outro exemplo aí, ó, que os meninos agora, vamos dizer assim, a professora tá certa mesmo. Quando tem um jogo de futebol, tá? Tem um jogo de futebol e foi marcado uma falta. Alguns juízes, eu já vi alguns juízes lá com a fita métrica, tá? Mas não é muito comum, não. O que é que eles fazem? Qual é a medida que eles fazem? Eles fazem o quê? Eles dão os passos. Já percebeu o que eles fazem? Os passos, pronto. Ou seja, cada passo daquele equivale a um metro. Pois é, minha gente. O nosso corpo é utilizado todos em medidas. Tá bem? Então, tem certas medidas, né? Que nem esse palmo da mão, que é utilizado todos os dias por vários trabalhadores, tá? Ou seja, Deus é perfeito, né? Também ninguém ia estar tirando a fitinha e tá mostrando lá, tá vendo? Vamos lá. Hectômetro cúbico, né? HM. E o hectômetro cúbico equivale também a 10 mil metros quadrados, 1000 metros cúbicos. E quilômetros cúbicos, tá? Nós falamos de quilômetros, mas esse exemplo que eu disse a vocês foi o quilômetros quadrado, tá certo? Esse da viagem, quando a gente está querendo viajar e vai para o destino. Esse aqui é diferente porque nós estamos falando de volume, ok? E os submúltiplos, vamos lá? Milímetro cúbico, que equivale a 0,000001, certinho? E centímetro cúbico, tá? Que equivale a 0,000001, ok? E também nós temos o decímetro cúbico, tá? E o decímetro cúbico equivale a 0,001. Você percebeu que cada unidade é 1000 vezes maior que a anterior a ela? No sistema métrico decimal, cada 1000 unidades de volume equivale a uma unidade de volume imediatamente superior. 1000 metros cúbicos equivale a 1 decâmetro, tá? E 1000 centímetros cúbicos equivale a 1 decímetro. Certo? Então, observa bem. Nossa outra observação é o seguinte: a unidade de medida que será escolhida depende de cada situação. Exemplos. Para medir o volume de uma piscina, usaremos o metro cúbico. Para medir o volume de uma caixa onde serão colocados livros, usaremos o centímetro. Então, veja só, pessoal. Agora nós estamos falando de uma piscina e uma caixa. A mesma coisa que eu medir a piscina, você acha que vai ter capacidade em uma caixa? Vamos supor uma caixa de sapato. Eu vou guardar livros pequenos, cadernos pequenos. Então, eu vou usar a mesma medida que eu usei para medir uma piscina para medir uma caixa? Não. Não é? É a mesma coisa. Outro exemplo. É a mesma coisa de medir o nosso tamanho e o tamanho de uma caneta, por exemplo. Eu vou medir essa caneta em metros? Não, né? Eu vou medir essa caneta em centímetros. Não é isso? O nosso tamanho, a gente está acostumado a dizer o quê? Eu, professora Carla, eu tenho exatamente 1,70 m, tá? Você acha que eu vou fazer essa conta em centímetros?
Não. Ô, professora, mas eu posso fazer em centímetros? Pode. Você pode sim, é só fazer uma transformação. Passar de metros para centímetros, ok? Que é o que nós vamos ver daqui a pouquinho, certo? As unidades de medida de volume mais utilizadas são os centímetros e o metro, ok? As unidades de medida de volume mais utilizadas são centímetros e o metro. Repetiu. A leitura das medidas de volume é feita da mesma forma que das unidades de medidas de superfície. Em cada unidade do quadro ficarão 3 algarismos. Se houver casas incompletas à direita, completaremos com zeros, tá? Com a ajuda do quadro de medida fica mais simples fazermos as leituras. Vamos ver alguns exemplos? Ó. Então, aqui eu tenho, né, a quantidade de medida. Ó. Aqui eu tenho todas as unidades de medidas, não é isso? Eu tenho 321,4 metros cúbicos. Transformando para metros, eu tenho quem agora? 321. Em decímetros, eu tenho quanto? 400. Ó, outra quantidade, eu tenho 6,215 decâmetros, tá? Então, em decâmetros cúbicos, eu tenho quanto? 6. Em metros cúbicos, eu tenho quanto? 215. Agora, eu tenho 12,34.561 hectômetro, tá? HM. Então, HM, hectômetros, cúbico, eu tenho quem? 12. Em decâmetro, eu tenho quem? 345. Em metros cúbicos, eu tenho quanto? 610. Ok? Então, vamos fazer a leitura, né? Eu já fiz a leitura com vocês quando estava olhando o exemplo, mas aqui eu trouxe escrito para vocês observarem. 321 metros cúbicos e 400 decímetros cúbicos, ok? 6 decâmetros cúbicos e 215 metros cúbicos. 12 hectômetros cúbicos, 345.610 metros cúbicos. 12 hectômetros cúbicos, 345.610 metros cúbicos. Transformação de medidas de capacidade. Em nosso cotidiano, há ocasiões em que é necessário transformar uma medida de unidade de volume em outra. É preciso lembrar, porém, que cada unidade de medida de volume é 1000 vezes maior que a unidade imediatamente à direita. Logo, sob cada unidade de medida são colocados 3 algarismos, tá certo? Então, aqui, ó, é sempre importante vocês saberem, tá? Ó, essa sequência das unidades de medida. Porque em qualquer transformação, em qualquer questões que você for fazer, você tem que saber, ó, tá certo? Eu sempre costumo dizer aos meus alunos para memorizar o seguinte: indo, multiplica, voltando, se divide, tá? Indo, multiplica, voltando, divide. Como assim, professora? Vê só. Se eu for fazer uma transformação, tá? Então, eu digo a vocês que vou fazer uma transformação de quilômetros para metros, por exemplo. Então, para eu fazer essa transformação de quilômetros para metros, eu vou multiplicar. Vou multiplicar por quanto? Por 1000, ok? Então, eu vou multiplicar quantas vezes por 1000? Ó? 1, 2, até chegar em metros. E se essa minha transformação for de metro para quilômetro, ou seja, for o inverso, né? Ou seja, se for o inverso, eu vou fazer o quê? Eu vou dividir. Por quê? Porque de metros para quilômetros eu estou o quê? Eu estou voltando, tá bem? Ok, pessoal? Então, voltando, ó, eu vou o quê? Dividindo. Ok? Então, pessoal, essa foi a nossa aula de hoje. Na próxima aula, eu trago mais alguns exemplos para a gente concluir o nosso assunto, tá certo? Espero que vocês tenham gostado, tenham entendido bem, direitinho, ok? Um beijo e fiquem com Deus.